No primeiro jogo, o Flamengo sobrou, né? 2-0 com tranquilidade. Foi um passeio. E aí falando de futebol, acho que o ano passado tem um fator diferente demais desse ano, que se chama Tite. Então, assim, acho que o fator Tite, de fato, pode ser muito determinante nessa temporada, né? Ele é muito bom. Eu sou fã do Tite, assim. No Fla-Flu, porque hoje tem esse clássico Flamengo-Fluminense. No primeiro jogo, o Flamengo sobrou, né? 2-0 com tranquilidade. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar a partida, mas assim, só deu Flamengo, né? Foi um passeio. Foi um passeio. Mas assim, o torcedor do Fluminense tem aquela esperança, principalmente lembrando do ano passado, né? No ano passado aconteceu a mesma coisa, o Flamengo abriu uma vantagem de 2-0 e o Fluminense conseguiu reverter. E os dois treinadores foram perguntados sobre isso. Vamos ouvir o que o Tite e o Diniz falaram a respeito dessa questão aí, desse resultado, sobre virar o jogo. Vamos ouvir. Às vezes o jogo do desempenho não é o jogo não é o placar, não é o jogo do placar. E às vezes ele se traduz, né? Mas é muito mais, tu está muito mais perto de vencer quando o teu desempenho ele está, e não o acaso, não a circunstância. Então, em termos familiares, não, nós temos um grupo extraordinário. Está respondido. E a outra parte da pergunta. Eu não sabia, porque eu não estava, mas os atletas comentaram de que o ano passado ou retrasado, temos vencido de 2-0, passado, e perdeu, né? A motivação não tem nada a ver com o que aconteceu no ano passado. A gente tem que melhorar muito o que aconteceu hoje no jogo. Ser um time completamente diferente, com outro tipo de postura, uma postura parecida, quando a gente teve no segundo tempo, parecida, né? Que foi ótima também, mas foi muito melhor do que no primeiro tempo. E daí tentar fazer alguma coisa melhor. Então não tem nada a ver o ano passado com esse ano. É uma outra história, não tem nada a ver. Então a gente tem que procurar melhorar muito o que a gente fez hoje. Alguns elementos aqui. Primeiro, o Tite, né? Quando ele é perguntado sobre esse 2-0, ele fala, os atletas falaram, eu não estava aqui. E ele não comenta mais nada. Tipo assim, olha, temos que ter atenção. Tem isso, não vou comentar. não vou comentar. Agora, o Diniz, ele fala, não tem nada a ver, é outra história, né? Outro momento. O Fluminense tem sofrido muito em clássicos. São 12 jogos sem vitórias contra os rivais. Da onde o Fluminense pode tirar força para vencer esse Flamengo tão sólido hoje? Lembrando que o Fluminense tem 2 desfalques importantes. Não vai contar com o Ganso e nem com o Cano. Assim, Isa, para as câmeras, não tem nada a ver com o ano passado, é outra coisa. Mas dentro do vestiário, você acha que ele não vira para os caras e... Gente, o ano passado a gente virou, pô. É possível virar. Então, obviamente, isso dentro do vestiário, o discurso é diferente. Mas a missão é muito complicada, né? Pelo que apresentaram os dois times no primeiro jogo, o Flamengo tem jogado muita bola, como você destacou, o time principal do Flamengo, que não sofreu gols ainda. Então, o Tite acertando esse elenco, que para mim é disparadamente o melhor elenco do futebol brasileiro, fica muito difícil pegar. Ainda mais com 2 desfalques como Paulo Henrique Ganso e o Cano, né? O Ganso, o jogo do Fluminense passa por ele, é um cara genial, quando a bola tá no pé dele, ele consegue fazer coisas que outros jogadores não conseguem, e o Cano é o cara da finalização, é o cara que não precisa de 2 toques na bola para fazer o gol, se derem oportunidades para ele, ele vai fazer. Então, acho muito difícil, é claro que futebol é futebol, a gente já viu tanta coisa acontecer, é um clássico, são 2 rivais, mas acho muito difícil que o Fluminense consiga reverter. E você, Gui? Eu acho que, antes de tudo, eu acho muito engraçado a coletiva dos dois. É muito característico. O Tite pausado, daquele jeito. Filosofando. E o Diniz rouco, né? De tanto que ele grita. Eu acho muito bom. Eu acho engraçado demais. Extenuado na coletiva, né? Você percebe que o cara tá cansado de tanto se esforçar ali. E aí, falando de futebol, acho que o ano passado tem um fator diferente demais desse ano, que se chama Tite. Ano passado era o Vitor Pereira, um trabalho patinando. Fluminense ainda em alta, no momento melhor que esse ano. O Marcelo acabando de chegar, tava toda aquela mágica inteira envolvendo o tricolor. Foi um passeio aquele jogo também, aquele 4-1 podia ter sido mais.
Podia ter sido 6, 7. Foi um massacre. Mas eu acho que esse ano... Olha, eu não duvido do time do Diniz. Eu acho que ele consegue tirar muita coisa da cartola. Contra o Inter na Libertadores, ele colocou o Marcelo de ponta direita. Foi aquela confusão danada e ganhou o jogo. E tem o John Kennedy, que é iluminado também, que vai estar no lugar do Cano. Só que o Tite é muito seguro, cara. Pode chamar ele de chato, pode chamar ele de modorrento, pode chamar de tudo. Mas o time dele vai ser seguro. Foi mal nas Copas com o Brasil? Sim. Isso mas na eliminatória jogou muita bola, sobrou. Em todos os jogos sobrou. Era um time que podia não encantar, mas vencia. São 25 gols no ano, no Campeonato Carioca, tirando aqueles amistosos. 25 gols marcados e um sofrido, que não era nem com o time principal. Então é um time muito seguro. O Flamengo teria que tomar mais gols no jogo do que tomou no campeonato inteiro. É isso. Então, eu acho que o Flamengo chega com um favoritismo, assim, se fosse colocar naquela conta, assim, 70-30, 80-20, talvez. Facilmente. E o ponto que você tocou, Gui, é muito isso, assim. O Tite ficou rotulado pelas derrotas nas Copas, e obviamente que o torcedor brasileiro queria o título, queria o hexacampeonato. Mas, cara, os números dele são bizarros, assim, na seleção brasileira. São números muito bons. É claro que quando você coloca numa competição de mata-mata, é uma coisa muito... pontual ali, são 7 jogos, tem muitas coisas envolvidas dentro de um jogo de futebol em 90 minutos que podem ser determinantes no resultado, mas se você pegar o trabalho como um todo e analisar os resultados desse trabalho, o Tite é um cara que se tiver tempo, e aparentemente vai ter com esse elenco do Flamengo, vai causar muitos problemas para os adversários. Perfeito. Aliás, vocês comentem aqui também se vocês acham que o Fluminense tem chance, lembrando que o Fluminense precisa marcar 3 gols, né, para avançar. O Felipe Pereira fala, eu acho difícil o Fluminense passar, o Flamengo sempre marca gols. O César Castro fala, não subestimem o Fluminense, time de guerreiros, e podem virar esse jogo. Então comentem aqui que eu tô de olho nos seus comentários. Mas só pra gente encerrar aqui, voltando pro Campeonato Carioca, só pra encerrar essa discussão, acho que o Gui tocou num ponto muito importante, que é o fator Tite. No ano passado, a gente, lógico, há alguns anos já tem uma expectativa em cima de times como o Palmeiras, o Flamengo, o Atlético Mineiro, que são times que têm investido bastante, que têm criado times sólidos. O Flamengo é um time que a gente sabe que tem muita grana, que pode trazer jogador, que, por exemplo, pode pagar o De La Cruz, né, à vista, uma negociação assim absurda. E no ano passado, óbvio que a gente começou a temporada pensando, o Flamengo, mais uma vez, vai ser um postulante a títulos. Mas o Flamengo começou muito mal a temporada, né? Teve toda a polêmica com o Vitor Pereira, que saiu do Corinthians daquele jeito. E eu acho que a diretoria do Flamengo se atrapalhou sozinha também no começo da última temporada. Porque né? acaba demitindo não, né? Mas não continuando com o Dorival Júnior, que tinha acabado de ser campeão da Libertadores. Eles trazem o Vitor Pereira, e aí é polêmico, né? Porque o Vitor Pereira, teoricamente, sai do Corinthians porque não quer ficar mais aqui, quer voltar para a Europa e acaba aparecendo lá no Flamengo. Da sogra, né? A sogra. Teve a história da sogra, que virou piada, enfim. E aí o Flamengo acaba perdendo o Campeonato Carioca, perdendo a Supercopa. E eu acho que esse início de temporada do Flamengo no ano passado foi determinante para o ano inteiro. O Flamengo não ganhou nada. Degringolou, né? Degringolou. E nesse ano as coisas começam completamente diferentes, né? Com o Tite arrumando a casa, o Flamengo trazendo... Não trouxe aquele pacotão de reforços, mas trouxe reforços muito bons e pontuais. De La Cruz traz o Vinha, Léo Ortiz, que é um ótimo zagueiro, que vai brigar ali por posição, que aliás, né, a zaga do Flamengo tá muito bem com o Fabrício Bruno e com o Léo Pereira, mas ele vai brigar por posição. Então, assim, acho que o fator Tite, de fato, pode ser muito determinante nessa temporada, né? Ele é muito bom. Eu sou fã do Tite, assim. É claro que a gente torce para a seleção, né? Eu, pelo menos, torço para a seleção. E fiquei triste com o desempenho nas Copas. Mas ele é muito bom. Desde a época do Corinthians, assim. Tem gente que fala, né? Que o Tite só virou Tite por causa do Cássio. Tem a galera que não gosta dele. Que se não fosse aquela defesa do Cássio contra o Diego Souza, o Tite não seria nada. Mas eu acho que ele já vem mostrando... pelo menos mais de 10 anos ali, um nível altíssimo de trabalho. E pra mim tava na cara que ele ia conseguir dar jeito nesse Flamengo. Porque muitas vezes a gente via o elenco do Flamengo ficando maior que o técnico. Mas ali o Tite conversava de igual para igual com o cara. Eu ganhei Mundial, o Tite também ganhou.
Libertadores. O Tite era o cara certo pra isso, né? O Tite é grande. O Tite ele tem o tamanho do Flamengo. O Flamengo, cada ano tá maior. O Flamengo tá contratando jogadores cada vez mais relevantes a nível mundial até. E precisa de um cara grande, né? Precisa de um cara do tamanho do Tite que já ganhou tudo. Tite, tudo que ele podia ganhar por clubes, ele ganhou. Sul-Americana, Libertadores, Brasileiro, Mundial. Então, acho que foi o nome certo e o casamento está sendo perfeito. Eu acho que na última temporada, como eu destaquei, eu acho que a diretoria do Flamengo atrapalhou o time, assim, porque, como você lembrou, Isa, no final da temporada anterior, né, o Dorival Júnior, atual campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, não tem o seu contrato renovado. O time não jogava bem, não era vistoso o jogo, mas era um cara campeão. E era um cara com o time na mão, fez Gabigol e Pedro jogarem juntos, coisa que ninguém tinha conseguido fazer ainda. E aí não continua o Dorival, já cria aquela polêmica, traz o Vitor Pereira, que tinha um histórico no Corinthians, saiu mal do Corinthians, não dá certo, trazem o Sampaoli, aí dá toda aquela polêmica com o preparador físico, enfim, a temporada do Flamengo foi só de tentar apagar o incêndio ali, as polêmicas extra-campo. E aí traz o Tite. O Tite, para mim, é o nome certo. Porque além de ter muito conhecimento, além de ser muito vitorioso, ser grande já no futebol, ele tem como uma das suas principais características essa gestão de grupo. Sim. É um cara que fala tranquilo, a gente vê pelas entrevistas, é um cara que sabe lidar com os bastidores do futebol. E eu acho que num time como o Flamengo, a missão do técnico é gerir isso, gerir os egos, fazer com que todo mundo se sinta importante, diminuir os ruídos extra-campo. O cara que não tá jogando certamente vai fazer um biquinho, vai ficar de cara feia. Então, você ter um cara que tem essa gestão de grupo como uma das suas principais características é o ideal para um grupo como o do Flamengo. Isso é um ponto muito importante, né? Porque o Flamengo, de fato, tem muito dinheiro para contratar, mas a gente sabe que quando você tem muita gente só jogam ali... 11. Exato, muita gente brigando por posição, muita estrela. Futebol tem ego, né? Tem esse conflito de egos. Então, se você não tem um cara que sabe administrar esse grupo, é muito complicado que dê certo. A gente viu pelo ano passado. Então, o Tite é realmente o cara certo para isso.